convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de sermões e a ideia é que nós estamos próximos do período em que celebramos a Páscoa, em que os cristãos lembram dessa data, e então nós vamos contando de hoje até o último domingo de abril, nós vamos ter 10 sermões, passando pelo domingo da ressurreição, que vai ser no dia 20 de abril, e até o dia 27, que vai ser a ascensão de Cristo. Então, hoje nós iniciamos, fizemos uma retrospectiva dos últimos momentos de Jesus até a cruz e até a ascensão. Então nós vamos ter 10 sermões, uma série de 10 sermões, começando hoje com a ceia do Senhor. A série é intitulada Da Ceia à Ascensão. Nós vamos estar estudando, vendo e pregando sobre a prisão de Jesus, sobre o momento em que Pedro nega Cristo, Jesus diante das autoridades, Jesus na crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão. Espero que sejamos edificados com essa série de estudos, que o Senhor possa estar nos abençoando e falando conosco. Meus amados, o texto que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar hoje, nós vamos meditar, na verdade, em 2 textos, mas iniciando nesse texto de Lucas capítulo 22, nós vamos ler do verso 7, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do verso 7 até o verso 23. Lucas 22, do verso 7 até o verso 23. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor aplique essa leitura aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, Deus Santo, bendito, nós nos achegamos diante de Ti por meio desse sangue precioso que nós acabamos de mencionar aqui na leitura. Nós chegamos diante de Ti por causa de Cristo Jesus, que é quem traz sentido a esse nosso ajuntamento. Nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós somos miseráveis, Senhor, sem Ti. Que nós não podemos, Senhor, nós não conseguimos entender as verdades espirituais que saltam da Tua palavra, não for pela
pelo discernimento que só o Teu Santo Espírito pode nos trazer. E pedimos em nome de Jesus, apesar de nós, Senhor, dos nossos pecados, tem compaixão de nós nessa noite, perdoa-nos e fala conosco. Traz-nos, ó Deus, um momento especial da Tua presença, da Tua direção, do Teu ensino para nós, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Concede-nos essa bênção, Senhor, o prazer da Tua presença, a alegria, Senhor, da salvação, libertação, cura, perdão, renovo. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos, agradecidos. Amém. Bom, meus amados, não sei se já aconteceu com vocês, mas não sei se de repente você já passou por um lugar e se deparou com uma fragrância, com um cheiro que na hora lhe remeteu a um outro momento da sua vida, a uma outra pessoa ou algum momento específico da sua vida, algum aroma que lhe fez lembrar, reviver memórias felizes, talvez da infância, sentir de novo o aconchego do lar da vovó, ou até mesmo levar de volta a algum lugar especial que você tenha visitado. Eu lembro que, eu lembro muito pouco dos meus avós, mas eu lembro que vovó Benigna morava uma rua depois da nossa, e ela preparava um café à tarde. A hora que você chegasse lá, um café, era servido em umas xícaras assim, foscas, eram umas xícaras bem simples. Eu acho que é vidro aquele tipo de produto, plástico ou vidro, não sei. E a gente comia molhando o biscoito no café. E toda vez que eu não sou de tomar café, não sou desses apaixonados por café, mas quando eu pego um café, que eu molho um biscoito no café, molho uma bolacha, eu molho um creme cracker, eu lembro da casa de vovó Benigna. E isso, quando se trata do olfato, a gente chama de memória olfativa. Isso, os sentidos, eles nos dão a oportunidade de nós termos esse tipo de experiência, de memória. E hoje nós vamos ver que pela graça do Senhor e grande amor com que Ele nos amou o seu povo, Ele deixou para o seu povo, e desde o início da sua aliança com o seu povo, Ele nos deixou um meio de nós revivermos memórias, de nós visitarmos momentos da história do próprio Jesus. Deus, através de sua graça e amor, promove não apenas nós ouvirmos a sua palavra, que é o que nós vamos fazer nessa noite, mas de nós aprendermos dele, nos aproximarmos da sua presença através de outros sentidos. Então, hoje nós vamos, como eu disse, iniciar essa série em que nós, nesses próximos, a partir de hoje, são 10 domingos até o último domingo de abril, nós vamos iniciar da ceia do Senhor até a ascensão de Cristo. E hoje, então, coube a mim nós iniciarmos essa série falando sobre a ceia do Senhor, que é algo tão importante. Nós tivemos a ceia no domingo pela manhã, domingo passado pela manhã, e há 15 dias atrás, no domingo à noite. E como é importante que nós saibamos participar desse momento da igreja, da dinâmica, da vida da igreja. O Senhor deixou-nos apenas 2 mandamentos que nós conhecemos como sacramentos. Um deles é o batismo e o outro é a ceia do Senhor. Mas nós podemos, mesmo sendo apenas 2 ordenanças a ser observadas, nós podemos muitas vezes deixar de observar como deve ser observado. E em relação à ceia, há muita confusão, há muita coisa que se fala aí a respeito da ceia. Ouvindo alguns testemunhos do pastor Augusto Nicodemos, ele falou de uma igreja em que ele ouviu dizer, ou que ele conheceu, em que o pastor, quando terminava a ceia, ele juntava os restos e ele enterrava os restos da ceia, o resto do pão e o resto do vinho, porque achava um grande pecado, né? Aquilo tudo era santo, então tinha que ser enterrado, né? Coitado da gente. Eu me lembro que eu era criança, a gente comia resto de pão e tomava o resto do suco de uva. E o catolicismo romano, por sua vez, ele tem toda
um ritual na ceia para ser observado, porque como eles acreditam que a hóstia se transforma no corpo de Cristo, e na hora em que o sacerdote ali, o padre, o pároco, ele faz aquela oração ali em latim, não sei se ainda está fazendo latim, mas a tradição rezava, falar em latim aquelas palavras, aquilo se transformava no corpo de Cristo, e por isso a hóstia tinha que ser colocada, pregada no céu da boca, né? Colocada na língua e pregada no céu da boca, você não podia morder e ali mastigar o corpo de Cristo. No meio evangélico não é diferente, você tem várias seitas e comunidades em que todos participam da ceia. Você está visitando a igreja, você não tem discernimento nenhum acerca dos elementos, mas você está ali, você deve participar, e o pão e o cálice, o vinho é distribuído com todos. Então é importante que a gente aprenda sobre isso. Talvez você tenha ouvido falar sobre a ceia do Senhor na classe de catecúmenos, nos primeiros passos, antes de se batizar. Mas talvez seja um momento, e é oportuno até porque nós estamos nos conduzindo então para esse momento de Páscoa, entender de fato o significado desse evento e desse mandamento. Então nós vamos ver o ensino hoje da ceia do Senhor, apesar do texto ter sido um pouco longo, e vai ser mais ainda, porque eu quero ler ainda o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é tão usado na ceia, mas nós vamos ver isso em três momentos, em três partes. Nós vamos ver que a ceia do Senhor é uma celebração baseada no passado, que nós fazemos no presente, apontando para o futuro. Nós vamos ver que a ceia do Senhor é uma celebração baseada numa aliança que Deus fez com o seu povo, e nós vamos ver que a ceia do Senhor, ela é uma bênção para aqueles que participam, mas ela pode ser também um instrumento do juízo de Deus sobre aqueles que participam. Em resumo, o que nós vamos ver hoje é que a ceia do Senhor é uma ordenança que Cristo nos deixou, baseada na aliança de Deus com o seu povo, e nós devemos celebrá-la com discernimento. Esse é o resumo do sermão de hoje, meus irmãos. Mas vamos caminhar. A primeira lição, a primeira parte do ensino que eu gostaria de trazer para os irmãos, os textos dos evangelhos que trazem esse momento da ceia, tanto Mateus, Marcos, Lucas, eles são ricos, cada qual na sua ênfase. João, ele não fala especificamente do momento da ceia. João, o Evangelho de João vai trazer o que foi comentado ali, vai falar sobre o ensino acerca do Consolador, vai falar do momento em que Judas toma um bocado e ele sai para preparar aquele momento da traição no Getsêmani. Mas nós temos os evangelhos tratando sobre isso, e eles são unânimes nesses pontos que vou compartilhar com os irmãos. Então, primeiro, a ceia do Senhor, aquilo que você participa aqui na igreja, esse momento que nós temos de Santa Ceia, de ceia do Senhor, 1, 2 vezes ao mês, é uma celebração baseada no passado que aponta para o futuro. Por que baseada no passado? O texto inicia dizendo que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus estava, o versículo 15, diz que Jesus estava esperando esse momento, estava desejoso de ter esse momento com os discípulos, porque ele ia instituir esse novo símbolo, o símbolo da nova aliança, que é a ceia do Senhor. E então na verdade, Jesus faz isso com muita habilidade, com muito amor. Ele cumpre o que se fazia de tradição da Páscoa e estabelece o novo. Você pode ver no texto que nós lemos que algumas coisas parecem ser repetidas. Ele pega o cálice e dá graças e diz: recebei, reparti entre vós. E os comentaristas aqui dizem que ele repete uma frase que era tradição fazer nessa celebração, e depois ele pega o pão e, tendo cumprido a última Páscoa, tendo vivenciado, tendo cumprido aquilo que se falava a respeito da Páscoa dos judeus, ele institui o rito da nova aliança, o partir do pão e o tomar ali o suco, o fruto da
videira. Ali, de fato, seria sua última Páscoa. Não somente dele, mas de todos os que creem nele. Porque não há mais razão para comemorarmos Páscoa da forma como o Antigo Testamento mostra que deve ser comemorado. As festas ali que foram determinadas pela lei de Moisés, o seu significado, ele se extingue, ele se exaure na pessoa de Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, porque a Páscoa do Antigo Testamento era um sinal, apontava para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele momento de se juntar diante daquela mesa, e aqui o texto diz que era o dia da festa dos pães asmos, porque o primeiro dia da festa dos pães asmos havia o sacrifício no templo no final da tarde, simbolizando o final do dia, se sacrificava o cordeiro no templo, e as famílias, as casas se juntavam ali e sacrificavam um cordeiro ou um cabrito e comiam pães sem fermento e ervas amargas, para lembrar do sofrimento que foi no Egito, quando eram escravizados, e da forma como o Senhor os havia libertado o seu povo. Mas é interessante notar que quando Lucas escreve, vai começar a descrever esses fatos, ele diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Essa é uma tradução da revista Almeida atualizada, mas há várias traduções em que, traduções literais, em que ele traz aqui, não importava comemorar a Páscoa, mas importava sacrificar a Páscoa, como se ali fosse o encerramento da Páscoa. E alguns dizem, não, isso é uma metonímia, e está aí o pessoal que passou no Enem e tal, é melhor do que eu para falar sobre esse lance de metonímia, a turma de letras e de português, mas, já tem gente balançando a cabeça, não me pergunte, né? Não, mas quando você vai você vai comer um sanduíche no McDonald's, você diz, não, eu vou lá comer um McDonald's. Você não vai comer a empresa, você não vai comer a loja, você vai comer o sanduíche. E trocar o produto pela marca é o que a gente chama de metonímia, que é mais ou menos a mesma coisa. Quando o autor está escrevendo, importava sacrificar a Páscoa, ele não está falando de sacrificar a festa, está falando de sacrificar o cordeiro. Pode ser sim a intenção, mas pelo fato de Cristo Jesus ali estar cumprindo perfeitamente todos os requisitos da lei no seu sacrifício, perfeito, pleno, é muito provável que Lucas tenha escrito isso propositadamente, para dizer de fato que a Páscoa ali estava sendo cumprida, ela estava sendo encerrada. A Páscoa ela inicia no Antigo Testamento e não é novidade para ninguém, que ela foi instituída, lembra lá da história, na preparação da execução da 10ª praga. Deus manda Moisés com a missão de falar com o faraó que vai tirar o povo do Egito. Deus endurece o coração de faraó e Deus então manda 10 sinais. O 10º sinal era um sinal terrível: a morte dos primogênitos. Se você fosse o mais velho da sua casa, aquela noite o anjo da morte passaria e tiraria a vida do primogênito. Mas havia uma forma, Deus estabeleceu na sua graça um meio de graça para que o povo da sua aliança, o povo da aliança, o povo de Israel pudesse ser isento, ele pudesse passar por aquela noite e não ser atacado pela maldição do anjo da morte. O anjo da morte passaria por cima das casas, cujos umbrais das portas estivessem o sangue de um cordeiro que deveria ser morto e aspergido ali nos umbrais. O anjo da morte passaria e onde estivesse o sangue do cordeiro, ali aquela família seria preservada. E é óbvio que hoje nós sabemos que tudo isso apontava para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a lei de Moisés estabeleceu algumas festas ali que precisavam ser celebradas. Uma delas era a festa dos pães asmos, em que no primeiro dia se celebraria a Páscoa. O sacerdote imolava o cordeiro e nas casas havia uma ceia em que você
comia pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas, para lembrar de como foi amarga a escravidão no Egito, para lembrar de que não deu tempo, o Senhor livrou e foi de uma forma tão espetacular, que o pão era também sem fermento, e lembrar da santidade, do poder de Deus ali na libertação daquela escravidão. O Senhor, com amor e graça, não apenas deixou a sua palavra para ser ouvida e obedecida, mas providenciou para que através dos sentidos, pegar o pão, o comer as ervas amargas, ali o sacrifício e o cozimento da carne, tudo aquilo ficasse aquela mensagem retida no coração do povo de que o Senhor os havia libertado. Agora, Jesus, ele toma aqueles elementos, ele pede para os seus discípulos preparar, ele manda, diz a Bíblia que ele mandou Pedro e João, e aqui há meio que uma espécie de sigilo na preparação, porque Judas já está macumunado com os fariseus, para de alguma forma trair Jesus, levar Jesus à traição, está esperando um momento oportuno, e aparentemente Jesus não diz onde é que vai ser feito, é uma coisa meio misteriosa, mostrando também que Ele é Senhor e que Ele sabe todas as coisas. Possivelmente alguém que havia se convertido ou tinha se transformado com a palavra do Mestre em outro momento, ia estar passando com um cântaro. E isso também é uma coisa muito incomum para a época, porque as mulheres é que carregavam cântaros de água, mas Jesus disse, olha, vocês vão estar andando na cidade aí, vai encontrar um cidadão carregando um cântaro, e você segue ele e pergunta a ele, o mestre está perguntando aonde é que a gente vai preparar a Páscoa, e ele vai lhe mostrar um cenáculo tudo arrumado. Vai ter a mesa, que era uma mesinha baixa, eles se debruçavam sobre o braço esquerdo, e era assim que se aproximava da mesa, ficava meio deitado, né, no chão, ali próximo da mesa, que era uma mesa de pouca altura. E Jesus manda os discípulos, eles preparam o local, possivelmente trouxeram também o alimento, e começa a ampliar o significado da Páscoa, mostrar por que é que tudo aquilo tinha sido instituído lá no Antigo Testamento. Não era simplesmente para ficar se lembrando da dor, da escravidão do Egito, de como o Senhor libertou, mas porque havia a necessidade de um sacrifício perfeito, o sangue do Cordeiro perfeito, o sangue do próprio Filho de Deus, que haveria de ser derramado em favor do seu povo, para libertá-los definitivamente do pecado. E para que essa esperança pudesse ser renovada, a esperança futura, de que há uma ceia preparada, com toda sorte de carnes e gorduras, lá em Isaías. Eu gosto muito desse texto, eu já falei aqui, é um atentado para a turma que não gosta de gordura e para os veganos. A palavra do Senhor diz lá no profeta Isaías 25, verso 6, de que o dia do Senhor, há um banquete preparado com toda sorte de carnes e gorduras e e vai ser uma festa tremenda. Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 9, vai falar que essas são as bodas do Cordeiro, e no último dia nós vamos estar lá nessa festa. A ceia da Páscoa, ela apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, e agora a ceia que o Senhor institui, ela não só nos lembra de que o Senhor é o mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito, mas não por qualquer motivo, apontando para o sacrifício de Cristo e para a sua obra redentora, que se consumará no último dia. Esse último dia em que nós não vamos estar ali comendo pãozinho com suco de uva, não. Nós vamos estar celebrando as bodas do Cordeiro. É assim que é tratado lá em Apocalipse 19. Povo de toda língua, tribo, nação, se achegando e sendo chamado, convocado para as bodas do Cordeiro, em que o Cordeiro e noivo, assentado no trono, beberá novamente do fruto da videira. Porque ele fez essa promessa aqui, eu não vou beber. Essa é a última vez
que eu beberei do fruto da videira, até aquele dia, o último dia em que beberei, até que venha o reino de Deus. Essa é uma das promessas da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 3 a 5, vai dizer, trazendo essa ideia da continuidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ele diz que o povo no deserto, ali, participou da ceia do Senhor, porque eles comeram do maná, eles comeram do pão que Deus providenciou para eles, eles beberam da rocha, que é Cristo ali, que simbolizava Cristo, eles beberam da água que fluiu da rocha, mas eles não participaram, nem todos participaram das promessas do Senhor. Alguns se fartaram do manjar espiritual, mas adoraram o bezerro de ouro. Então, é uma celebração baseada no passado, que é realizada no presente, apontando para o futuro. O próprio Jesus diz que devemos fazer em memória. Fazem isso em memória de mim, diz o verso 19. Em memória não apenas de alguém que se foi. E Spurgeon, ele traz vários motivos que nós temos que ter em memória quando nós estamos celebrando a ceia, participando da ceia do Senhor. Em memória da vida do Senhor, da obra do Senhor, dos seus ensinamentos preciosos para nós, que são vida para o nosso coração, das suas promessas que nos alegram, que renovam as nossas forças, do seu amor tremendo e inexplicável por nós, apesar de nós pecadores. É em memória do Senhor, em memória do seu sofrimento. Cada minuto, cada impacto das chicotadas que levou, cada espinho que penetrou a sua cabeça, cada momento de dor na cruz do Calvário, é em memória disso que nós participamos da ceia do Senhor, em memória do seu sacrifício, mas é memória também de sua obra de redenção, porque foi na cruz do Calvário e que ele pagou o preço do nosso pecado e nos deu, nos garantiu, conquistou para nós a vida eterna. É em memória de sua promessa de retorno e sua ressurreição e vitória sobre a morte. O comentarista Matthew Henry, ele diz o seguinte: não é apenas uma lembrança de Cristo, do que ele fez e sofreu, mas para celebrar sua graça em nossa redenção. Declaramos que sua morte é nossa vida, a fonte de todos os nossos confortos e esperanças, e nos gloriamos em tal declaração. Mostramos a sua morte e pleiteamos como nosso sacrifício e resgate aceitos. Então, se há elementos que remetem ao passado, ela é praticada no presente, e a gente come, bebe, e deve ser feito todas as vezes como meio de graça, uma experiência renovadora do relacionamento com Jesus, que aponta para o futuro, a esperança que ele voltará. E isso deve ser repetido até esse dia. Há uma controvérsia na história da Reforma sobre quantas vezes a gente deve tomar a ceia. João Calvino acreditava que a gente devia tomar a ceia todo domingo. Todo domingo a gente reuniu, vamos tomar a ceia, porque é um instrumento de graça, assim como a oração, assim como o ensino da palavra, assim como a presença do Espírito Santo. Então vamos tomar a ceia. E o Conselho de Genebra entendeu que isso talvez banalizaria a ceia do Senhor. O pastor Augusto Nicodemos, falando sobre isso, ele congregou um tempo na igreja da África do Sul, onde parece que ele fez, ele morou um tempo lá, fez mestrado ou doutorado, alguma coisa assim, e ele disse que lá eles só celebram a ceia 3 vezes por ano. Porque no intervalo entre uma ceia e outra, os pastores da igreja, os da igreja visitam os irmãos para saber se está tudo bem, se os irmãos estão prontos para participar da ceia. Então eles fazem isso muito esporadicamente. Nós aqui temos esse costume de celebrarmos a ceia no 2º domingo à noite e no 3º domingo pela manhã. Encerrando esse primeiro ponto, ainda com uma citação de Matthew Henry, ele diz assim: portanto, fazemos isso em memória do que ele fez por nós,
quando morreu por nós, e por um memorial do que fazemos, unindo-nos a Ele em uma aliança eterna, e esse eu quero passar para o segundo ponto. Se nós fazemos em memória dele, mas com base em algo que aconteceu no passado e pensando na sua promessa e no futuro, nós fazemos sim baseado em uma aliança. O verso 20 do capítulo 22 que nós lemos, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Não é simplesmente uma celebração para a gente comer e beber, não é simplesmente alguma coisa, um ritual para se fazer, mas isso é o cálice da nova aliança. Isso está baseado numa aliança. Aliança, vocês bem sabem que a aliança o conceito de aliança é muito importante para nós entendermos o que acontece na ceia. A aliança é um acordo, né? uma avença, uma convenção entre partes que se obrigam em seus termos. E aí você tem obrigações, você tem vantagens e você tem punições se você descumprir os termos. E a gente tem todo tipo de aliança hoje. Você tem aliança entre empresas, em que uma se obriga a fazer ou ter determinada fatia de mercado, fazer determinada coisa. Nós temos aliança política, em que alguns interesses são divididos ali entre aqueles que fazem parte da aliança, se bem que quando essas alianças se rompem, não tem muita punição para elas. Mas talvez a aliança mais adequada e característica, até porque ela simboliza a aliança de Deus com o seu povo, é a aliança do casamento. O casamento é uma aliança, quando duas pessoas assumem um compromisso. A gente costuma muito falar de casamento em termos de amor, de paixão e tal. É assim que o mundo fala sobre a união entre homem e mulher. Mas na Bíblia, o casamento é compromisso, e por isso ele simboliza a aliança de Deus com o seu povo. O casamento é esse compromisso de vivermos juntos, instituído família, cuidando um do outro. Esses são os termos da aliança, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe, assumindo sobre si as penas pela quebra da aliança. E como símbolo desse compromisso, nós temos o anel, que é forjado, né, que é feito de ouro, pelo menos na maioria das vezes. Ocorre, então, que o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, na Escritura Sagrada, você vai ver como é que Deus, sobre o caráter de Deus, você vai ver que Deus ele se relaciona com o seu povo através de aliança. É assim que ele estabeleceu, ele criou e ele desde o princípio, ele se relaciona com o seu povo através de aliança. E assim ele firmou a aliança com o homem e a mulher no Éden, onde nós estávamos representados por Adão e Eva. Ele firmou a aliança com Noé, com Abraão, firmou a aliança com o povo de Israel, e o sinal dessa aliança era a lei, ele prometeu lá em Jeremias capítulo 31, havia a promessa dessa nova aliança. Eis que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E os termos dessa aliança é: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E agora Jesus, ele no quebrar do pão, que aqui o pão ele não é um pão asmo, é um pão sem fermento, ele é mais parecido com a pizza, e ele não era partido, ele era quebrado. Até isso simbolizando a forma como Jesus o sofrimento de Jesus. E aí ele quebra o pão e ele toma o cálice e ele diz: esse pão, esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de muitos. Jesus está estabelecendo que esses símbolos agora, não mais os símbolos da Páscoa, não mais os pães asmos, as ervas amargas, não mais o cabrito ou o cordeiro que era imolado, mas agora o pão e o vinho são o símbolo, são o sinal da nova aliança de Deus com o seu povo. E algumas informações importantes sobre a aliança de Deus com o seu povo. Primeiro é que ela é sempre unilateral, porque nós não temos condições de chegar diante de Deus e estabelecer uma aliança com Ele.
É Deus quem vem sempre ao encontro do homem. Deus vai ao encontro do homem no Éden. Deus vai ao encontro de Abraão. Abraão parte lá os animais e o fogo passa entre os animais, porque a simbologia era que se alguém descumprisse os termos da aliança, se faria como aqueles animais que estavam partidos ali ao meio. E o Senhor passa no meio. Ele não tem por que se submeter à aliança, Ele é Deus. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você tomar a ceia do Senhor, de se comprometer com Ele, não faz Ele menos Deus, ou mais Deus, mais forte, porque você agora é um servo dEle. Deus não precisa de mais servos, mas por amor e pela sua graça, Ele vem até nós e se relaciona conosco. E a forma dele fazer isso em toda a história é através das alianças. Sempre Deus, de forma graciosa, Ele vem até nós e nos oferece reconciliação com o Criador. A aliança sempre tem a ver com o sangue. O sangue sempre está presente nas administrações. O que chamamos que a aliança, na verdade, ela é uma só, é a aliança da graça. Desde o Éden até os dias de hoje, a aliança é uma só. Agora ela é administrada. É o que nós chamamos de dispensações, com bastante cuidado. Ela é administrada de forma com aspectos diferentes durante o decorrer da história. Mas o sangue sempre está presente nas administrações da aliança. No Antigo Testamento, porque Deus é um Deus santo. E nós somos pecadores. Toda alma que pecar, essa morrerá. Esses são os termos da aliança. Adão e Eva estão aqui, o Éden é o local da presença de Deus, de se encontrar com Adão, dele cultuar e adorar a Deus. Agora, os termos são o seguinte: você vai viver para sempre se você atender aos termos da aliança, mas dessa árvore você não vai comer. Mas nós somos incapazes, mesmo com termos tão simples, de participarmos de uma aliança com Deus. Porque o homem pecou e agora nós herdamos essa natureza pecaminosa. O homem é pecador e Deus é santo. E agora a condenação da morte está sobre a nossa vida, está sobre a humanidade. Os termos da primeira aliança apontavam a pena da desobediência, que era a morte. E agora, para que o homem se achegue à presença de Deus, para que o homem possa participar, se relacionar com Deus, manter a aliança, Deus providencia um meio de graça. Era o sangue do Cordeiro, havia que ser derramado sangue para remissão de pecados, para perdão dos pecados. O Senhor, na sua graça e misericórdia, estabelece uma substituição. É isso que significa propiciação dos pecados. Um substituto que era o Cordeiro, que era sacrificado e o sangue derramado. E ali no templo ou no tabernáculo se aspergia o sangue sobre o povo para que houvesse esse sinal do perdão dos pecados. Em vez do homem morrer, o cordeiro era sacrificado, apontando para a necessidade de um sacrifício perfeito, que uma vez por todas pudesse quitar a nossa dívida com Deus, cumprindo os termos da aliança, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E os apóstolos vão começar a entender melhor isso aqui. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro Santo. Ele diz, olha, eu queria muito ter esse momento com vocês, porque vai acontecer um sofrimento, eu queria ter esse momento de Páscoa antes do meu sofrimento. Esse é o sangue da nova aliança, e Ele pega o cálice, que tem o fruto da videira ali, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é derramado por vós e derramado em vosso favor. Porque pela sua graça, agora não mais cordeiros que têm que ser sempre oferecidos, porque nós continuamos pecando. Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito, que cumpriu perfeitamente tudo o que havia sido escrito, toda a lei, ele cumpriu perfeitamente. O justo, ele se entrega e derrama o seu sangue, sangue precioso do Filho de Deus, derramado para a remissão de nossos pecados, uma vez por todas. Por isso que nós não sacrificamos mais, por isso que nós não comemoramos a Páscoa como os judeus.
Não precisamos mais de todos esses rituais, porque Cristo é o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Nós temos estudado aqui, se você não tem vindo, nos domingos pela manhã, nós temos estudado o livro de João. E esse é uma afirmação reiterada no Evangelho de João. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio Deus, pela sua graça, mais uma vez, Ele veio até nós para cumprir perfeitamente as exigências da sua justiça e da sua ira. E todo que nele crê, se você crê, está debaixo dessa aliança, essa aliança inquebrável, essa aliança que é eterna, através de seu Filho. Na ceia do Senhor, nós utilizamos os símbolos para lembrarmos da aliança. Que nós somos o povo da aliança, e isso é importante também quando falamos sobre aliança, porque ele diz que é dado por vós, e fica claro que desde o princípio, o Deus Criador reserva sua aliança, não a um povo geograficamente estabelecido, mas um povo que ele escolheu para a sua glória. De todas as nações, de todos os povos, e todas as línguas, o Israel de Deus, povo de sua propriedade exclusiva, para manifestar a sua glória e seu poder. E um outro aspecto, especialmente da nova aliança, do sangue de Cristo, do pão, do vinho, é o aspecto da simplicidade. Agora nós não temos mais necessidade de rituais, e às vezes a igreja evangélica quer inventar, e quer fazer, e a gente vê líder de igreja usando quipá, fazendo incensário e mil e uma outras coisas para enfeitar o culto, como se essas ferramentas, essas coisas fossem necessárias para nós adorarmos a Deus ou para nós mantermos a nossa aliança com Ele. Não, meus irmãos, é simples assim. Se você crê e for batizado, será salvo. Você faz parte do povo da aliança. Pão, é vinho, são elementos do cotidiano, coisas simples que o mestre, o que torna o símbolo tão especial não é o valor dos elementos, mas é quem instituiu, é a presença de Cristo Jesus na ceia do Senhor. Amorosamente, o Senhor Jesus cumpre o antigo e institui o novo. Versículo 17, ele dá graças, provavelmente repetindo a palavra de adoração padrão para a comemoração da Páscoa. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, que criaste o fruto da videira e institui um novo logo em seguida, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois, tomando o cálice, passou o cálice para cada um ali, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de nós. A ceia do Senhor que nós participamos é um memorial, sim, baseado em algo do passado, que nós fazemos no presente, apontando para o futuro, que está imbuído desse contexto de aliança, mas é também uma celebração que traz bênção e juízo, e esse é meu último ponto antes de passar para aplicações. Em todos os relatos dos evangelhos, esse momento da ceia do Senhor é o momento em que Judas é revelado, em que se revela aquele que vai trair Jesus. Como eu falei no Evangelho de João, João não fala da ceia do Senhor, do momento de partir o pão, de passar o cálice, mas ele fala do que Jesus falou naquela noite. Ele fala do ensino de Jesus sobre o Consolador, fala do ensino de Jesus sobre ser a videira, eu sou a videira e vós sois os ramos, fala da oração sacerdotal que Jesus fez, aquela oração maravilhosa: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas João, escrevendo o seu evangelho, ele diz que Jesus molhou, porque provavelmente o próprio apóstolo João se encosta no peito de Jesus e pergunta quem é que vai trair. É um momento de tensão ali, porque Jesus diz: olha, a gente está fazendo esse momento de comunhão aqui, estabelecendo nova aliança, mas um dentre vós vai me trair. Isso diz o versículo
22, aliás, 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nesse momento de comunhão, veja que coisa mais desencontrada, no momento de comunhão, no momento de estabelecer a nova aliança daqueles que estão em aliança com o Senhor. Jesus disse, olha, no nosso meio aqui, participando desse momento de ceia, tem um que vai trair, que vai me trair. E aí ele teria molhado o bocado que deu a Judas, e Judas, na hora que ele comeu, diz lá o Evangelho de João, que Satanás entrou nele. E Jesus olha para ele e diz, olha, o que você tem que fazer, faz logo. E Judas levanta e vai para pegar as suas 30 moedas lá com os fariseus e se programar para mais tarde no Getsêmani pegar Jesus às furtadelas, assim, na escuridão da noite. E os discípulos não entenderam nada daquilo, porque Judas era o que trazia, era o tesoureiro, era o tesoureiro da sociedade lá, né? E era quem trazia o dinheiro. Talvez Jesus estivesse falando para ele comprar alguma coisa para complementar ali a celebração. O fato do traidor estar usufruindo da comunhão na mesa com o Senhor torna o seu crime ainda mais abominável. Aparentemente, desde a sua instituição, desde a instituição da ceia do Senhor, nem todos devem participar dela. Nem todos devem participar desse momento de Santa Ceia. Como querem algumas seitas e alguns movimentos evangélicos que incluem todo mundo no momento da ceia do Senhor. Porque ela tem um aspecto de ser uma experiência, ser vivenciada e obedecida por aqueles que estão debaixo da aliança de Deus com o seu povo. E é necessário então que nós tenhamos o discernimento para participarmos dos elementos. Na igreja presbiteriana, nós avaliamos esse discernimento, não temos como avaliar todo domingo, a não ser quando fazemos o convite, chamamos para o autoexame, mas é tendo o cuidado de, antes de começar a participar, de você passar por uma classe de primeiros passos ou de catecúmenos, onde você deve escutar sobre a doutrina do Senhor e sobre o que significa esses elementos. Existe, portanto, uma maneira correta e uma motivação errada para participar da ceia do Senhor. A maneira correta, Cristo é o centro da ceia. Os elementos, o pão e o vinho, o suco de uva, o fruto da videira, aponta para Cristo. Diferentemente daquela interpretação literal que eu falei da Igreja Católica Romana. E a gente não tem tempo de entrar em detalhes aqui sobre isso, mas que acredita que na hora em que o sacerdote, ele lá, o padre ou quem tiver ministrando lá, faz a oração do cálice, os elementos se transformam no corpo de Cristo. Daí o nome da doutrina se chamar transubstanciação. Lutero foi contrário a isso, dizendo que o pão continuava sendo pão, o fruto da videira ali, o vinho continuava sendo vinho, mas ele dizia que havia a presença de Jesus se fazia ali nos elementos, não transformando em carne, em sangue, mas ele estava presente nos elementos. E depois disso, Zwingli veio dizer que isso era uma metáfora, que isso era uma simbologia, e Calvino arremata essa discussão histórica sobre a presença de Cristo, dizendo que Cristo está presente, mas ele está presente nos elementos, na administração da ceia ali, espiritualmente. Ele nem se transforma, os elementos não se transformam em corpo de Cristo, nem ele está substancialmente no pão ou no vinho, mas está espiritualmente. E dessa forma nós participamos e nós entendemos até hoje. A presença de Cristo tem mais a ver com o nosso relacionamento do que com o espaço, já que Cristo está em todo lugar. Perceba, se ele está em todo lugar, quando eu digo que ele está presente na ceia do Senhor, qual que é a diferença? É porque há um momento de maior intimidade no nosso relacionamento com ele. Quando a ceia é servida, é Cristo que está sendo servido para uns em graça e para outros em
juízo. E esse discernimento para participar dessa ordenança de Jesus é absolutamente necessário para participar do ato, que é uma bênção, um instrumento da graça, um meio de graça, como eu falei, assim como é a oração, assim como é o ensino da palavra, nós temos a administração da ceia, é um meio de graça, assim como é o batismo, a presença do Espírito para aqueles que fazem com discernimento, o seu povo, e para aqueles que não fazem assim, é instrumento, é um meio de juízo para aqueles que se aproximam da mesa do Senhor sem o devido discernimento. E o exemplo maior disso, e esse é a leitura que eu gostaria de fazer agora com os irmãos, está lá com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha vários problemas. E o apóstolo Paulo escreve e vai tratar desses problemas lá em 1 Coríntios capítulo 11. É o texto mais usado para ministrar a ceia do Senhor. E o texto diz assim, acompanhe, meus irmãos, o texto da palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, a igreja de Corinto, a ceia acontecia, e nós já falamos um pouco sobre isso, em uma festa maior. Veja que Jesus ele institui a ceia no meio da celebração da Páscoa, em que há comida ali, em que há um cordeiro, provavelmente, um cabrito cozido, há pão, há ervas amargas, e ele institui a ceia do Senhor. E ficou como tradição na igreja do primeiro século, de que as pessoas se ajuntassem, e nesse ajuntamento elas comiam e bebiam, e em algum momento desse comer e beber, as pessoas ali celebravam a ceia do Senhor. E nós vemos isso em vários textos. Lucas, escrevendo em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja perseverava no partir do pão. Judas escrevendo acerca de falsos mestres, Judas e Pedro também escrevendo na sua segunda carta, diz que eles se banqueteiam junto convosco nas suas reuniões. Então virou uma prática. Só que o que acontece é que, de alguma forma, isso se tornou um problema para a igreja no primeiro século. De modo que, em determinado momento, essa prática ela foi separada, a chamada festa ágape, foi separada da ceia do Senhor, e depois, lá no século VII, no concílio de Cartago e Orleans, ela foi extinta, de tantos problemas que isso trazia, o que isso trouxe à igreja. O fato é que, pelo texto que nós lemos, a ceia é um anúncio da morte do Senhor Jesus. É uma forma de você proclamar
a Cristo Jesus. Você pregou esse mês? Não preguei a ninguém, eu sou tímido. Na hora que nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. É uma proclamação visível do Evangelho do Senhor. Mas há quem participe de forma indigna, sem discernir o corpo. E a Bíblia diz que quem participa sem discernir o corpo se torna culpado, condenado pelo sangue e corpo de Cristo. Em vez de celebrar a bênção, em vez de receber a presença do Senhor, de ter um momento, uma experiência da presença do Senhor Jesus, ele, na verdade, experimenta juízo e condenação para si. O apóstolo, para a igreja aqui houve sérias consequências. Pessoas que estavam doentes e pessoas que até morreram. Ele fala, não poucos os que dormem, se referindo a alguns que morreram, culpados pela morte de Cristo, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo e o sangue, se torna culpado pela morte de Cristo. Quem profana o pão e o vinho ofende a Cristo. E o pastor Heber Campos Júnior trouxe uma ilustração muito joia a respeito disso. Ele fala assim, lembra quando você tem, nesses momentos de revolução e rebelião, em alguns países em que você queima uma bandeira, o cara, quando teve a tomada da embaixada lá no Irã, né, algum tempo atrás, aí eles pegaram a bandeira dos Estados Unidos e tacaram fogo. Por que taca fogo na bandeira? A raiva ali daquela bandeira, porque os americanos se sentem afrontados. Você se sente, você que é daquele país, você é atingido quando se queima um símbolo do país. Então, ofender a bandeira, ofender o símbolo é ofender o país. Ofender ou comer indignamente o pão e o vinho, comer de forma indiferente, sem saber o que está fazendo, ou comendo por comer, ou participando porque é um ritual da igreja, ou porque você está com vergonha, com medo de alguém achar que você está em pecado, fazer de forma indigna, ofende o dono do pão e do vinho. O corpo e o sangue de Cristo. Essa é uma das razões porque, em amor e cuidado, quando nós disciplinamos alguém que está em pecado na igreja, a gente afasta da comunhão. Para que ele entenda, entenda que a disciplina do Senhor é uma disciplina em amor, para que a pessoa não seja ré daquele de comer ou beber, participar do ato de forma indigna. Mas o que seria discernir o corpo e o sangue de Cristo? Reconhecer a presença de Cristo pela obediência ao sacramento. Não fazê-lo por qualquer outros motivos, mas expressar e anunciar a morte de Cristo, lembrando da pessoa dele, dos seus sofrimentos em nosso lugar, em favor do seu povo. É desejar o perdão dos pecados, reconhecendo que nós somos aceitos por Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz. Aqui, no contexto da igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha vários problemas. Paulo começa essa carta dizendo que alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros diziam, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Cristo, e se julgavam uns mais espirituais do que os outros, falavam em línguas. Quando ele está falando aqui de que não vos louvo, é porque anteriormente ele está louvando eles por uma atitude mais responsável e reverente das mulheres usarem o véu para aquela cultura, naquele momento lá da igreja. E a igreja tinha problemas de enteados dormindo com a madrasta e não haviam sido disciplinados. Tinha vários problemas. E esses problemas se refletiam quando eles se juntavam nessa festa ágape. E no meio da festa, que era para ser administrada a comunhão ali através da ceia do Senhor, isso simplesmente era só um detalhe. As divisões deveriam cessar. E tomar a ceia com discernimento também significa dar fim às divisões que destroem a unidade do corpo de Cristo. Então, os coríntios estavam se embriagando, comendo ali, podia ser na casa talvez de um irmão mais abastado, que coubesse todos os irmãos da igreja, talvez um cenáculo em que se reservava um local para que todos pudessem estar ali. E diz o texto, Paulo escrevendo aqui, ele diz que simplesmente os irmãos traziam a comida e começavam a comer, e sem esperar pelos outros. Isso não tem nada a ver com esperar para tomar, como a gente faz aqui, a gente faz por uma questão de reforçar a comunhão, mas
mas quando o apóstolo está falando aqui é porque eles traziam comida e bebida e começavam a comer sem esperar pelos outros. E percebam, é um momento da igreja em que você tem muitas viúvas, pessoas que estão ali participando da igreja que não têm a menor condição financeira, talvez a única refeição decente que faziam era ali quando estava com a igreja, na comunhão dos santos. E simplesmente tudo isso era ignorado. Quem trazia o seu comia e a ponto de que uns se embriagavam, enquanto outros eram ali envergonhados e humilhados. E no fim das contas, o coração dos coríntios estava embriagado e não se davam conta do encontro com Cristo ressurreto que está presente espiritualmente no momento da ceia do Senhor. Diante de uma realidade tão forte, é que ninguém é obrigado a participar da ceia do Senhor. Você é convidado. Nós somos convidados a essa mesa. A ceia não é algo que nós oferecemos a Deus, é Deus quem oferece e nos convida a participar, para nós sermos mais próximos, mais íntimos, experimentarmos mais da sua graça. Precisamos entender, então, como funcionava a igreja de Corinto, e como essa festa se desenrolava e como ela acabou degringolando para essa situação que nós lemos nesses versículos. Meus irmãos, então a ceia do Senhor, ela é algo que se baseia no passado, em algo que nós temos que nos lembrar, é algo que nós fazemos no presente apontando para o futuro. Ela se baseia em aliança, e nós precisamos entender o contexto da aliança. Mas é algo que é preciso ser feito com discernimento. E diante disso eu quero trazer algumas aplicações finais. Primeiro, nós precisamos valorizar a ceia do Senhor. Isso não é mais um evento da igreja, não. Porque vai ter reunião lá na casa de fulano, vai ter o encontro do livro essa semana e tal, lá de estudar o livro, e vai ter a ceia do Senhor. Não é mais um evento. É o evento, é o sacramento, é a ceia do Senhor, e nós precisamos nos preparar para ela, assim como os discípulos prepararam ali aquele momento. Devemos desejarmos fazer parte e estarmos em aliança com Deus, e não faltarmos por qualquer motivo. Qualquer coisa é motivo para a gente faltar participar da ceia. Não, que hoje, sei lá, hoje vai ter o jogo do 13. Qualquer motivo faz, é porque eu sou raposeiro, aí eu fiz essa menção, meus irmãos, mas qualquer motivo qualquer coisa é motivo para a gente faltar à ceia do Senhor. Não pode, queridos, é um momento especial da comunhão dos santos, na presença do Senhor. Não, que vai passar um programa massa hoje na TV, eu vou ficar em casa assistindo. Eu assisto o culto pela TV. Você não participa. Perceba que nós tivemos quase 2 anos de pandemia, 1 ano e meio de pandemia, e ninguém ministrou ceia em casa ou pela televisão. Em casa pode até ter ministrado, mas não pela televisão. Olha, pega aí um pão em casa, pega aí, porque há um contexto que precisa ser ministrado aqui, horizontalmente. Há um aspecto vertical, individual, mas há um aspecto coletivo, de comunhão com os santos, que nós precisamos experimentar estando aqui. E por isso que nós só tomamos a ceia depois que nós voltamos ao convívio. Não dá para faltar por qualquer motivo, é um momento ímpar de expressarmos nossa fé, não apenas com o que falamos, não apenas com palavras, mas vendo o pão e o cálice, tocando, experimentando com o paladar, o cheiro. Isso é um exercício para a nossa fé, muitas vezes pequena e fraca. O ensino de Paulo é oportuno porque muitos de nós precisamos ser instruídos quanto à ceia. Quantos de nós chega aqui na hora da ceia e a gente não sabe nem o que fazer? A gente fecha os olhos e fica talvez tentando imaginar alguma cena de Jesus na cruz, tentar lembrar de Jesus. Nós precisamos discernir o corpo e o sangue de Cristo. Uma criança não sabe discernir as coisas, o comportamento dela sem a ajuda dos pais. Quando formos participar da ceia, não quero que você venha como uma criança que vai apenas comer ou repetir um costume, mas como um adulto que reconhece quão significativo é ser convidado para a mesa do Senhor.
quão importante. Deus está convidando você a ter uma refeição com Ele, a fazer um memorial do sacrifício do seu filho, apontando para a sua promessa de redenção. Essa é a consciência. Deus muitas vezes puniu o seu povo por estar fazendo a coisa certa da maneira errada, com a motivação errada. Estar na igreja com o coração e a mente em conflito com o que Deus ordena é a razão de condenação. Estar na igreja não resolve o seu problema. Vir ao culto domingo não resolve o seu problema. Estar aqui no culto da ceia não resolve o seu problema. Eu falei primeiro que era importante você valorizar, mas estar aqui não é suficiente. Às vezes piora o seu problema se você vem a Ele por intermédio de Cristo Jesus e participa dos elementos sem o discernimento. Era isso que acontecia na igreja de Corinto e acontece hoje. Nós precisamos participar com discernimento, mas participar, porque depois da mensagem de hoje vai ficar todo mundo com medo de tomar ceia domingo. Quando você a ceia, próximo mês, vai vir metade da igreja só. Meu Deus, se eu tomar indignamente, meu Jesus do céu, vai ser réu do corpo. Não, queridos. O João Calvino, escrevendo sobre esse texto, 1 Coríntios 11, ele diz assim: se, no entanto, você aspirar à justiça de Deus, com o desejo sincero de sua mente, e tremer sob a visão de sua miséria, se apoiar totalmente na graça de Cristo e descansar nela, saiba que você é um hóspede digno de se aproximar da ceia. Confiar na graça do Senhor, saber que eu sou miserável pecador. A seriedade e a profundidade do ato não é motivo para você não participar. Que vai estar gente com ansiedade a partir de hoje. Ainda tem 2 domingos, 2 domingos, e você vai estar, meu Deus do céu, vou chegar na ceia, o que é que eu vou fazer? Não, o texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Não é para você dizer, eu temo tanto que não vou participar. Não, é você ter contrição e dizer, eu sou pecador, Senhor, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei? Meu Pai, me perdoa. E se você lembrar de alguém da igreja que você precisa se consertar ou fora da igreja, você diz, Senhor, eu me arrependo. E assim que eu tiver a primeira oportunidade que eu sair aqui do culto, eu vou lá, eu vou ligar para ela, eu vou na casa dela, eu vou pedir perdão, eu vou me consertar. E coma e beba. Porque é valioso demais para ser desperdiçado por causa da nossa incompetência e nossa inabilidade com a santidade de Deus. Não é para você ficar com medo e não arriscar, mas se constranger e arrepender-se, reconciliar-se e participar, porque é meio de graça, para experimentar a presença de Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Então eu quero estar junto dele, eu quero experimentar, eu quero ter mais uma experiência, lembrar da sua morte, eu quero afirmar, comer, beber e dizer, Senhor, eu creio e espero ansiosamente o dia glorioso que o Senhor virá nos buscar. Por outro lado, se pensarmos exclusivamente na nossa relação com Deus, perdemos o aspecto da refeição comunitária, que é tão preciosa na ceia. Ceia não é só sobre estar bem e correto com Deus, é sobre isso, mas estarmos bem com Deus. Nós só estamos bem com Deus se nós estivermos bem com o nosso irmão. O apóstolo João, escrevendo sua carta, ele diz, como é que você diz que ama a Deus se você odeia seu irmão? Você não pode amar a Deus, a quem você não vê, se você, o seu irmão, você não consegue amar. Por isso não faz sentido o crente que só vem no domingo de ceia. Não, eu vou porque é especial. Eu vou renovar a minha aliança com o Senhor e você vem. Não tem sentido. Não faz sentido. Porque a ceia ela tem um aspecto da sua relação com Deus, mas ela tem um aspecto da relação com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Então você tem que se envolver com o corpo de Cristo, você tem que se envolver com a igreja, senão você não entendeu o sentido da ceia. Quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. É um momento de comunhão individual, mas é um momento também de comunhão horizontal, coletivo com o seu corpo, que é a igreja por quem ele morreu. Então você tem que estar
pensando, Senhor, eu quero servir-te mais, eu quero servir-te melhor, eu quero estar integrado nos ministérios, eu quero servir meu irmão. Não há lugar para mágoa, não há lugar para divisão, não há lugar para acepção de pessoas. E todo o texto que fala sobre a ceia, Jesus está ensinando sobre o servir, sobre ser humilde. Sabe como é que começa esse ajuntamento aqui? Lá o apóstolo João vai dizer que quando eles foram começar, Jesus tira a camisa, tira as vestes de cima, e pega uma bacia e sai lavando os pés dos apóstolos. Porque mesmo que ele tivesse se banhado para ir para a ceia, porque todo mundo andava a pé, chegava com os pés sujos e tal, ferido, e aí ele tirou como um escravo, que isso era só o escravo que fazia. Jesus faz isso antes de começar esse momento. E tem a história de Pedro que diz, Senhor, você não lava meus pés. Tal. Jesus diz, olha, se você não te lavar, você não tem parte comigo. Então me dá um banho. Senhor Pedro, quem já se banhou, não precisa lavar de novo. Só precisa lavar os pés. E o Senhor dá, vocês entenderam o que eu faço. Eu sou aqui, quem é melhor? É quem está sentado à mesa, pedindo, chamando o garçom, coloca aqui, eu estou precisando e tal. Quem é maior, é ele ou o garçom que está servindo? É ele que está pedindo, que vai pagar a conta. Eu para vocês sou como o garçom, sou como quem serve, eu sou o escravo, eu sou servo. Vocês têm que entender isso. E o momento da ceia é o momento de entendermos que nós somos servos uns dos outros. Queridos, nós somos chamados para ser servos uns dos outros, isso também faz parte da ceia do Senhor. E para encerrar mesmo, a última aplicação, nós aqui na igreja, nós fazemos uma festa ágape. Não a ágape como fizeram no primeiro século até o século VII. Nós fazemos alguma coisa, não fazemos uma ágape raiz, nós fazemos uma nutelinha, assim, a gente junta aqui, às vezes a gente traz comida, a gente contribui e faz aquele momento depois da ceia, no outro momento. Mas nós devemos ter cuidado com a nossa facilidade de promover divisões em nosso meio. Quer seja por causa dos nossos gostos e vontades, quer seja por causa das nossas afinidades, quer seja por causa das nossas estruturas dentro da própria igreja. Nós temos uma estrutura sensacional como igreja. Sociedade das mulheres, sociedade dos homens, sociedade dos adolescentes, sociedade dos jovens, sociedade das crianças. Isso é jóia. Mas do ponto de vista de igreja, não existe isso. Existe formalmente para a gente poder administrar e jovem alcançar jovem, homem buscar homem lá que está perdido. Mas igreja do Senhor é tudo junto e misturado. É assim. Quando Paulo vai falar sobre a graça do Senhor na igreja, se revelando como igreja, ele vai dizer multiforme graça, é a palavra que era usada numa coxa de retalho, que cada um era um pedaço diferente, e o Senhor une a gente na mesma coxa de retalho pela sua graça, que é multiforme. E nós somos igreja assim, um mais novo, outro mais velho, um mais experiente, outro menos experiente, um meio amalucado, outro falante, outro calado, outro sisudo é um termo que minha mãe gosta, mas eu nem sei direito o que significa, outro bem espirituoso. E todos nós somos igreja do Senhor. Então não há lugar na igreja do Senhor para você dizer, rapaz, eu não falo com aquele cara não, porque ele é tão esquisito. Não, olha, do meu grupo, da minha turma, fulano não faz parte. Porque a minha turma é o pessoal que eu gosto, a turma parceira e tal. Isso funciona lá fora, porque lá fora diz que para ter amizade você tem que ter proximidade, afinidade. Mas na igreja não é assim, porque o que nos une não é a sua afinidade, não é a sua proximidade. O que nos une é o sangue de Cristo Jesus, derramado numa cruz maldita, que se tornou em bênção para nós. E foi do agrado dele nos unir como corpo, juntas, medulas ali, tudo junto. E quando um está mal, todo mundo se ressente. Então você chega num local como esse, e você vai celebrar a ceia do Senhor, e você vai celebrar uma festa ágape, ou o que for, hoje sem festa ágape, sem ceia. Você quando sair, você fale com o irmão. Sabe aquela vergonha que eu já passei várias vezes de chegar para o irmão e dizer assim, ei, seja bem-vindo. Ele disse, não, faz 3 meses que eu venho. Não se concebe isso no contexto de igreja. Porque o que nos une não são as nossas afinidades. O que nos une é o sangue precioso, bendito, do nosso Cordeiro perfeito.
Então nós devemos ter cuidado, meus irmãos, de não deixar que o mundo nos influencie e nós acabemos promovendo divisões em nosso meio. Não estamos procurando pessoas para nos sentirmos bem, e você pode ter afinidade com algumas pessoas, outras não. Estou servindo ao meu Senhor para a glória dele, porque estou no seu reino. Ele escolheu pessoas de diferentes classes, tipos, afinidades para seus filhos. Através da fé, devo servi-los, amá-los e ter comunhão com eles. Saúde os irmãos hoje à noite. Jesus ensinando os seus discípulos assim, olha, você saúda, eu tenho uma experiência lá no condomínio de todo mundo que passa por mim, estou de carro, tá, eu falo, balança a cabeça, falo. Assim, uns 30% responde, os outros 70% não respondem não. Mas se a gente for responder somente a quem saúda a gente, qual é a diferença? Não é isso que Jesus ensina. Se você saudar apenas aqueles que vos saúdam, o que mais você fez? Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, então não serve de nada esse novo reino, essa nova aliança. Então saúde, meu irmão. Saúde o irmão que chegou aqui hoje à noite. Se você não conhece o nome dele, não, irmão, tudo bem. Convide ele para participar da programação. PH, SAF, o MP, não importa a idade dele. Se sinta responsável pelo departamento infantil também. Pergunte se estão precisando de alguma coisa. Vá lá, faça uma visita à reunião da UPA. Por mais que fique parecendo um peixe fora d'água. Vá lá. Nós somos igreja do Senhor. Agora sim que agora eu tenho que acabar mesmo. Na ceia do Senhor nós temos que olhar para trás, em memória de Cristo. Olhar para cima, reconhecendo como meio de graça para estarmos unidos com Cristo. Olhar para dentro, no autoexame dos nossos pecados e nos arrependermos. Olhar em volta, em garantia de que estamos em comunhão com o corpo. Olhar para fora, porque nós anunciamos a morte de Cristo àqueles que não estão na mesa. E olhar para frente em expectativa pela segunda vinda de Jesus, até que Ele venha. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos e vamos ter uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas debilidades, Senhor. Senhor, talvez seja até fácil, mais fácil estar aqui na frente, exortando a tua igreja, chamando a atenção do teu povo. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque temos tratado algo tão sublime e especial para a vida da igreja, de forma tão leviana, tão banal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa o nosso pecado, nos dá a tua graça, nos dá a sabedoria para experimentarmos a tua presença, Senhor, no pão e no vinho. Elementos tão simples que o Senhor deixou para nós, como símbolos dessa nova aliança. Vem sobre nós, Senhor, com teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Nos abençoa, nos dirige, nos dá uma semana debaixo da tua graça, lembrando daquilo que nós pregamos, em nome de Jesus. Amém. Depois do grupo